Aleluia! Louvado e glorificado é o nome do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo neste momento, que a bênção do Senhor repouse sobre tua vida, que você seja revestido agora de paz, de alegria, de salvação e que tudo corra bem na sua vida. Hoje nós estamos reunidos aqui, nós somos a Igreja Metodista, aqui no Alto Eucalipto, e nós estamos reunidos agora na parte da manhã para estudarmos um pouco a Palavra de Deus. Precisamos disso. Mas antes de tudo, queridos, vamos chamar a presença de Deus, né? Vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, neste momento que nós estamos aqui, ó Deus, com os nossos corações voltados para Ti, com a nossa mente, Senhor, voltada para Ti, nós estamos aqui, ó Deus, para celebrar ao Senhor um culto, e que nós denominamos como Escola Bíblica Dominical, onde nós nos assentamos para aprender, para estudar a Tua Palavra, porque entendemos, ó Deus, que todo o nosso conhecimento que vem alicerçado na Tua Palavra, ele é frutífero, Senhor. Então, meu Deus, neste momento que o Teu povo está diante de Ti, para aprender a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, somente o Teu Espírito Santo, nos traga a revelação, ó Deus. Nós não aceitamos qualquer outro tipo de revelação, qualquer outro tipo de ensino que não venha do Teu Espírito Santo. Porque o Teu Espírito Santo nos leva à verdade, ao conhecimento da verdade. O Teu Espírito Santo, Senhor, nos revela aquilo que Tu queres para a nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, a Tua Palavra. Console-nos, ó Deus, com a Tua Palavra. Repreenda-nos, Senhor, com a Tua Palavra. Exorta-nos, ó Deus, com a Tua Palavra. E edifica-nos, ó Deus, com a Tua Palavra. A Tua Palavra é a rocha que sustenta a Tua igreja. Que nesta manhã, Senhor, a Tua Palavra possa ser verdadeiramente aprendida, vivida e praticada por cada um de nós. Repouse sobre nós a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, a Bíblia, né, ela vem nos trazendo algumas palavras. Eu quero aqui ler Oséias 4 e o capítulo 6, apenas alguns versículos, porque muito se tem ouvido dizer que estão esvaziando a questão do estudar a Bíblia, né, da meditação na palavra de Deus. Quando nós vemos Josué, né, à beira, né, quando ele assume o lugar de Moisés, o Senhor Deus fala para ele: olha, não se aparte do livro desta lei, antes medita nele de noite para que você te vá bem, seja bem sucedido. Amados, o que nos faz ser bem sucedido em nossa vida não são campanhas, não são orações fortes, não, o que nos faz ser bem-sucedido na nossa vida e sermos felizes é quando nós nos damos à palavra de Deus e depositamos a nossa fé e praticamos a palavra de Deus. Então, amados, em Oséias, no capítulo 4, o verso 1 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem há amor, nem há conhecimento de Deus. O texto está dizendo que Deus tem uma contenda, ou seja, Deus tem uma demanda com os habitantes da terra. Porque não tem verdade, não tem amor e nem conhecimento de Deus. Hoje nós estamos movidos por muitos conhecimentos das ciências, conhecimento da tecnologia, conhecimento de toda uma situação, mas hoje nós vivemos uma época, uma era de muito pouco conhecimento de Deus. E eu estou falando aqui também dentro da própria igreja, onde nós temos abandonado a palavra de Deus e vivido de revelações, e vivido de coisas, e vivido de palavras de homens. Queridos, a palavra que prevalece e permanece é a palavra de Deus. E no verso 6 deste mesmo capítulo 4, diz assim:
Deus falando, não é? Ele fala que tem uma demanda com o povo porque falta verdade, amor e conhecimento de Deus no verso 1. No capítulo 6 ele diz assim, que o meu povo, o povo de Deus, ou seja, o povo de Israel, aquela época, e hoje ele está falando conosco, o povo de Deus, está sendo destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E aí o texto continua. Por que o povo de Deus é destruído? Por falta de conhecimento. Mas qual conhecimento? Conhecimento de Deus, da verdade de Deus. E então ele continua dizendo, agora ele chama a atenção do sacerdote. Ei, eu quero falar agora com a questão sacerdotal. Você que é líder, ou de uma célula, ou você que é líder da igreja, você que é pastor da igreja, nós que somos pastores, nós não podemos abandonar. Olha o que Deus fala. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que esqueceste do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Quando Deus está falando isso aqui, ele está falando que o sacerdote, o líder, que rejeita o conhecimento de Deus e que não leva esse conhecimento aos seus liderados, ao seu rebanho, às suas ovelhas, Deus está falando que essa pessoa vai deixar de ser sacerdote diante de Deus. Então aquela minha oração sacerdotal pelo meu rebanho, pelos meus liderados, não tem valor mais. Porque eu estou rejeitando o conhecimento de Deus. Então, queridos, nós precisamos fazer acontecer e ensinar o povo de Deus. Nós somos chamados por Deus para isso. E no verso 6, no capítulo 6, no verso 3, o Senhor nos faz um desafio. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, amados, preste muita atenção. Não é apenas adquirir um conhecimento, é conhecer e continuar conhecendo a Deus. E a partir deste conhecimento, nós precisamos nos tornar o quê? Como diz Tiago, praticantes da palavra de Deus. Ele nos chama atenção quando ele nos diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, amados, a escola dominical, o estudo bíblico, são reuniões de extrema importância na caminhada cristã. E nós, da Igreja Metodista, aqui no Alto Eucalipto, nós zelamos e primamos pelo estudo bíblico, pela escola dominical e pelo ensino da palavra de Deus. Eu entendo, querido, que uma igreja e o povo de Deus só vai prosperar através da palavra de Deus. E para isso nós estamos aqui nesta manhã, para juntos estudarmos a palavra de Deus. O tema da nossa escola dominical hoje é a fé morta. É possível ter uma fé morta? Sim, a Bíblia fala que é possível. Sabe, queridos, é muito comum nós vermos pessoas dizendo umas a outras, porque eu tenho muita fé, porque eu sou uma pessoa de fé. Mas que fé que nós temos? Vamos identificar no dia de hoje a fé morta. Porque se nós identificarmos, queridos, eu não estou aqui, não é nossa intenção julgar você e nem sermos julgados por você. A nossa intenção é trazer o ensino da palavra de Deus e a partir desse ensino, eu avaliar minha vida, você avaliar a sua vida, nós no autoavaliarmos e a partir daí tomarmos atitudes para que nós possamos mudar o nosso quadro. Então, a fé morta
O texto que nós vamos usar como base do nosso estudo hoje é Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 14, o 15 e o 16. Depois nós vamos navegar nos textos de Tiago. Tiago diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago faz uma interrogação interessante para nós. Tiago faz uma interrogação muito significativa para a nossa vida. A doutrina bíblica da fé, queridos, é uma das mais importantes e significativas para a vida do cristão. Por quê? Porque, queridos, nós precisamos entender que é uma doutrina bíblica. Primeira coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus capítulo 11, no verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, amados, a doutrina bíblica da fé é importante porque sem a fé você não consegue agradar a Deus. Não tem como nós agradarmos a Deus se não for através da fé. Outro fator, sem fé é impossível receber a salvação e ser justificado por Deus. Amados, tudo que nós fazemos com Deus é através da fé. Olha o que diz Efésios 2, verso 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos, aleluia, mediante a fé. A graça, querido, nos salva. Nós somos salvos pela graça, mas nós precisamos ter fé de que essa graça é suficiente para nos salvar. E isso não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então a fé, sem a fé, é impossível nós recebermos a salvação e sermos justificados por Deus. Porque nós somos salvos pela graça. Mas como que nós vamos acreditar que esta graça de Deus é suficiente para a nossa salvação? É mediante a fé. Hoje nós vemos muitas pessoas resistentes à salvação pela graça. Entendem que a salvação é através das obras que fazem. As pessoas querem pagar, querem fazer alguma coisa para adquirir a salvação. Querido, a salvação vem pela graça de Deus. Mas para você alcançar esta graça, você precisa ter a fé de que a salvação é suficiente. Quando você está tentando adquirir recursos e meios para você conquistar a sua salvação, não, eu vou fazer isso para que eu possa ser salvo, não, eu vou fazer aquilo para que eu possa ser salvo. É porque a sua fé está vacilante, a sua fé é morta. Então, sem fé, você não recebe a salvação e não é justificado por Deus, porque a salvação vem pela graça. Mas é preciso confiar e acreditar que ela é suficiente para a sua salvação. Outro fator interessante é que sem fé é impossível viver a vida cristã, pois o justo vive pela fé. A Bíblia fala que não é um justo sequer sobre a terra. Queridos, e realmente nem eu sou justo, nem você é justa. Não somos justos. Porém, amados, nós precisamos entender uma coisa. Eu não sou justo, mas eu sou justificado por Jesus. E eu tenho fé, pela graça de Deus, que eu sou justificado por Jesus. Então, é impossível
sem fé viver a vida cristã. O justo, o justificado, vive pela fé. Romanos 1, verso 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, amados, nós vemos aí. E também vemos que tudo que fazemos sem fé é pecado. Tudo, queridos. Ah, pastor, eu estou fazendo e tal. Se você está fazendo sem fé, é pecado. A Bíblia fala sobre isso. Em Romanos 14, 23, Paulo escreve assim à igreja em Roma: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Então, amados, por que a doutrina bíblica da fé é tão importante? Por causa dessas coisas que eu estou elencando aqui. E temos mais um ponto, que sem a fé jamais receberemos alguma coisa de Deus. Não tem como, você não recebe nada de Deus se não for por uma motivação de fé. Olha o que Tiago diz no verso 6 e 7 do capítulo 1. Verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, queridos, nada, você não consegue receber nada de Deus se não for através da fé. Então, nós vimos aqui que sem fé, que a doutrina bíblica da fé é tão importante, por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé é impossível receber a salvação e ser justificado por Deus, porque sem fé é impossível viver a vida cristã, pois o justo vive pela fé, porque tudo que fazemos sem fé é pecado, e porque sem fé jamais receberemos alguma coisa do Senhor. Mas, amados, você sabe o que é a fé? O que é a fé? Muitas pessoas pensam que a fé é um sentimento. A fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. A Bíblia fala que a fé é um presente de Deus recebido no alto da conversão. Tudo bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz assim: outra razão ainda temos, nós que para dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste como palavra de homens. Acolheste não como palavra de homens, e sim como verdade. É a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes, ou seja, em vós, os que têm a fé. Então, amados, essa é chamada fé salvadora, produzida por Deus no coração do pecador, no momento da sua regeneração, por meio da pregação da palavra de Deus. É por isso que fé é uma decisão. Você não vai ter fé, você vai pedir. Antigamente, querido, eu me lembro que nas orações, a gente sempre terminava assim, as pessoas geralmente quando estavam orando, terminavam a oração dizendo: aumente a nossa fé em nome de Jesus, amém. Tudo bem pedir que Deus aumente a sua fé, mas a fé é uma decisão vindo de uma atitude. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Em Romanos 10, 17 fala que a fé, você precisa ouvir a palavra de Cristo.
Você precisa expor sua mente à Bíblia, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Você precisa colocar a sua vida diante de Deus para viver o Evangelho de Cristo. Então, amados, a fé, ela vem pela pregação da palavra de Deus. Então, é preciso tomar uma decisão. Fé não é sentimento. Não é alguma coisa assim, tive fé. Não. A fé, queridos, ela é, na realidade, uma decisão que eu e você tomamos. E a fé possui 3 elementos. Não é uma coisa assim abstrata. A fé, se você olhar direitinho, ela possui 3 elementos. Tem muita gente que pensa que a fé é apenas uma coisa sobrenatural. Não, a fé, ela contém o elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento volitivo, ou seja, da vontade. Então a fé, amados, por ser uma decisão, por ser uma atitude, ela age em nossa vida no campo mental, no campo racional, no campo emocional, nas nossas emoções e na nossa vontade, no campo volitivo, na nossa vontade. Quando nós lemos o texto de Atos, no capítulo 2, o verso 37, nós lemos assim: ouvindo eles estas coisas, ouvindo, olha o intelecto aí, compungiu-se-lhe o coração, as emoções, e perguntaram a Pedro e aos que demais apóstolos: que faremos, irmãos? A vontade de fazer o que eles estavam ouvindo. Então a fé, ela tem o seu lado racional, ela tem o seu lado emocional e tem o lado da nossa vontade, queridos. Então a fé, ela precisa ser vivida nesse âmbito. Tem muita gente que pensa que fé é uma atitude irresponsável do homem. Fé é sim você confiar, acreditar no impossível e no sobrenatural de Deus. Mas é preciso você ser. Deus te deu intelecto, Deus te deu emoção, Deus te deu vontade. Isso quem deu para nós não foi o diabo, querido. Nós temos intelecto porque foi Deus que nos deu. Nós temos emoções porque foi Deus que nos deu. Nós temos vontade porque foi Deus que nos deu. Porque Deus tem intelecto. Deus é inteligente. Ele é a própria inteligência. Inclusive tem uma música que eu até brinco na igreja, né? Quando as pessoas cantam, né? Dono de toda a ciência. Deus não é dono de toda a ciência. Ele é a própria ciência. Temos o elemento emocional. Deus age com emoção. Ele se emociona. Tanto é que a Bíblia fala: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E tem o elemento volitivo. Deus também tem a vontade dele. Tem a vontade soberana e tem a vontade permissiva. Em outro momento nós podemos falar sobre isso. Então essas coisas, amados, tem muita gente que pensa assim: porque ele é do diabo. Amado, quem nos deu intelecto, quem nos deu emoção e quem nos deu vontade foi o próprio Deus. E como nós lemos em Atos 2,37, ouvindo o povo, né, as pessoas, estas coisas, o intelecto, ouviram, compungiu-se-lhes os corações, as suas emoções foram tocadas e perguntaram a Pedro: que faremos, irmãos? À vontade. Então, amados, a fé é uma decisão e uma vontade que nós temos. A fé envolve todo o âmbito do ser humano. Então não adianta você ficar dizendo: eu tenho fé. A fé é uma decisão prática em nossa vida, buscada através da palavra de Deus. Qualquer fé que não venha da pregação da palavra de Deus, se a tua fé está firmada em homens, o meu pastor é muito bom, a minha fé depende dele, o meu marido, minha esposa, sei lá quem. Queridos, se não está firmado em Deus, não é a fé verdadeira. Então hoje nós vamos tocar somente no assunto da fé morta, para identificarmos o que é a fé morta. E Tiago combate a fé morta ou a fé falsa. A fé morta, queridos, nós estamos falando sobre fé. A fé morta é aquela que reside apenas na mente. Trata-se de uma fé falsa que reside meramente, apenas
no intelecto do homem. Trata-se de uma confissão vazia. Não é algo sobrenatural, é preciso ter o intelecto, mas ela não pode residir apenas no intelecto, apenas na mente. Ela não pode ser apenas uma fé racional. Sabe? É aquela coisa, não, eu vou abrir a torneira aqui, eu tenho fé que a água vai sair, mas você sabe que a caixa está cheia, você sabe que tem o cano, você sabe que a torneira está boa, não, vou abrir. A fé, queridos, é você, olha, eu tenho consciência que não tem água na caixa, eu tenho consciência que tem um entupimento do cano, mas em nome de Jesus eu creio que neste momento, para suprir a minha necessidade, porque o meu Deus diz que vai suprir todas as minhas necessidades em glória, Ele sabe que eu estou precisando, nesse cano vai sair, nessa torneira quando eu abrir vai sair água. Mas você teve a razão, você raciocinou, então você viu. Então, amados, quando a fé ela reside apenas na mente, ela é uma confissão vazia. Olha o que Mateus, e que está em Mateus 7, no verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus está falando. Às vezes nós estamos dizendo Senhor, Senhor, às vezes no culto, às vezes nas reuniões, às vezes dando Pai do Senhor aqui, Pai do Senhor ali, mas uma coisa vazia. Quando você diz, por exemplo, você passa pelo seu irmão na rua, pela sua irmã na rua, encontra com ele em algum lugar, no mercado, na venda, sei lá onde, e você fala assim, a paz do Senhor. O que passa na sua cabeça? Você está apenas cumprindo um rito religioso? Não tem fé nessa situação. Mas quando você fala para ele, a paz do Senhor, movido por um sentimento de fé, de que esta palavra sua, através do nome de Jesus, vai promover na vida da pessoa, que se você está desejando a paz do Senhor, uma paz verdadeira de Deus na vida dele, isso se materializa na vida dele. Mas quando você diz, apenas com a sua mente, como uma repetição, passa de uma confissão vazia. Amados, infelizmente, muitos dos nossos cultos, muitas das nossas reuniões, no templo, nas casas, nas ruas, estão vazias de fé. Não estão passando de uma confissão vazia. Muitos dos nossos momentos de louvor e adoração não estão passando de meros shows, porque estão apenas trabalhando no campo da emoção, no campo da mente. Eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, quando se faz movido pela mente, movido pela fé, o que ocorre? Ela produz aquilo que a Bíblia chama de dínamos, né? A dinâmica, o poder, porque ela vem recheada de fé, amados. Então aquele Jesus te ama que você fala para o teu irmão, na confiança de que realmente Deus o está amando, que realmente Deus ama, vai cair no coração dessa pessoa que talvez está aflita, enlutada, como uma palavra de Deus. Essa é a diferença. Então a fé morta é aquela que reside apenas na mente. Então é uma confissão falsa do nosso intelecto. Eu sei que eu tenho que fazer isso, vou fazer. A fé, querida, ela precisa do intelecto, mas ela se move no sobrenatural. Eu vou listar aqui agora, a partir desse momento, para nós, que nós estamos falando sobre a fé morta, eu vou listar aqui 6 características da fé morta. Segundo a palavra de Deus, não segundo o que eu acho, querido. Queridos, o que eu acho não vale nada para a sua vida. O que vale é o que está na palavra de Deus. O que vale é o que Deus está falando conosco. Então, dentro da palavra de Deus, eu listei aqui 6 características para nós identificarmos a fé que eu tenho. Você identificar a sua fé. Você identifica a sua, eu identifico a minha, eu vou criticar a minha fé, você vai criticar a sua fé, eu vou elogiar a minha fé, você vai elogiar a sua fé, nós vamos, você com a sua e eu com a minha, cada um no seu quadrado, né? Como se diz. Vamos ver qual tipo de fé que nós estamos praticando. Então, 6 características dentro da palavra de Deus. Primeiro,
A fé morta é ineficiente para a salvação. Em Tiago, no capítulo 2, no verso 14, está escrito assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso pode semelhante fé salvá-lo? A fé morta não vem acompanhada de obras. Esse tipo de fé não é suficiente para salvar o pecador. Preste muita atenção aqui no que Tiago está dizendo. Que se sua fé não tiver obras, se a tua fé não te motiva a obras, ela é morta. Como eu estou falando, a fé é uma decisão. E quando se fala em decisão, fala de atividade. A fé é ativa. Ela é proativa. Ela é pré-ativa. A fé nunca vai ser passional. Ela nunca vai esperar. Ela precisa agir. A fé que não age é uma fé morta, é o que Tiago está dizendo aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Essa fé, por acaso, pode salvá-lo? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé sem obras é morta. E não nos atesta a salvação. Então, Tiago explica o lado ativo da fé, em que o verdadeiro crente coloca sua fé em prática. Ou seja, a pessoa movida pela fé, ele pratica boas obras, ele ajuda o pobre, o necessitado, ele acolhe as pessoas, ele faz acontecer o lado prático da fé. Ainda ontem, eu estava conversando aqui em casa e eu falava que eu era garoto, eu era criança, eu tinha meus 6, 7, 8 anos. E na nossa casa, a nossa igreja aqui, a Metodista Nova Canaã, nós éramos uma igreja bem pobre. Minha família é família pobre. Minha mãe lavava roupa, tinha 12, 13 trouxas de roupa, ela lavava por semana, queridos. E era no tanque. Botava ali o plástico no quintal para coarar a roupa no sol. Não era tanquinho, não era máquina de lavar, não. Vivíamos uma vida de necessidade. Meu pai, coitado, trabalhava, às vezes tinha semana que eu via meu pai 1, 2 vezes, porque ele trabalhava dia e noite na fábrica de cimento para poder fazer hora extra, para poder trazer o alimento para dentro de casa. Mas mesmo nesta pobreza, mesmo nessa necessidade, todo domingo, nós tínhamos uma família que vinha lá de São Joaquim, a família da dona Josefa, eu vou citar nome porque são pessoas que fizeram parte de nossa vida, e eles vinham a pé para a escola dominical. E quando nós saímos da escola dominical, mamãe levava todos para a nossa casa, e nós naquela necessidade, mamãe fazia almoço para todos, e nunca pensando em cobrar nada, fazia por uma expressão de prática de fé. E todos nós comíamos. Apesar da nossa pobreza, apesar da nossa necessidade, isso é pôr a fé em prática, queridos. E ali alimentava a dona Josefa, os seus filhos, e depois do almoço eles iam embora de novo a pé, lá para São Joaquim. Isso é a prática da fé. Praticar a fé. Então, Tiago explica o lado ativo da fé. E em 1 Tessalonicenses, a Paulo escrevendo a sua carta, no capítulo 2, no verso 1 e 2, ele diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta.
A fé morta, no momento como esse que Paulo está falando aqui, ela te paralisa, você não consegue se movimentar, e você se tranca dentro de casa, você não vai mais à igreja, você não louva o Senhor, você não adora o Senhor, você fica sentindo pena de você. Agora, quando a sua fé é viva, não importa, como Paulo diz assim, olha, porque a nossa estrada não foi infrutífera, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos. Vocês sabem disso. Ele diz assim, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. A sua fé é viva ou a sua fé é morta? Como está a sua fé? Ela está agindo? A fé morta, querido, não é uma fé salvadora. A verdadeira fé salvadora vem acompanhada de frutos, de atitudes. Se você não tem fé, você não produz frutos. Eu fico olhando pessoas dentro de casa, pessoas que qualquer coisa abandonam a igreja, abandonam o culto, abandonam o louvor, abandonam a adoração, abandonam a comunhão. Eu fico pessoas dizendo que têm fé e usam a sua fé para não participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia. Queridos, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu nunca consegui tomar uma Santa Ceia com dignidade. Nunca. Porque eu sou pecador. Eu sou indigno daquilo ali, naturalmente. Mas o Senhor Jesus que me dá dignidade. E a minha fé em Jesus não me deixa me afastar da Santa Ceia. E aonde eu vou tomar Santa Ceia? Confiado na dignidade de Jesus, com fé em Jesus. Então, queridos, a fé morta, ela não tem atitude, ela não tem prática, ela não age. Ela é passional. É uma fé que medra. É uma fé que não produz frutos. É estéril. Ela não tem prática. Ela não produz boas obras. Ela não sabe ver a necessidade do seu irmão e agir. Ela não sabe passar por um momento de dificuldade e continuar agindo. Como Paulo falou ali aos Tessalonicenses. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus, queridos. O que Paulo está dizendo? Olha, que se você tem uma fé positiva, uma fé viva, pode acontecer o que acontecer, tu vai continuar. Tu vai continuar. Você vai resistir, você vai continuar produzindo. E aí João Batista nos ensina a produzir no capítulo 3, verso 8 de Mateus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós que temos que produzir. Não é automático. Então Paulo, aos Tessalonicenses, de novo, eu quero citar outro texto aqui, ele fala da operosidade da fé salvadora, ou seja, uma fé que opera, uma fé que faz acontecer. Não é uma fé paralisada, sem vida. No capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, verso 3, ele diz assim, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A operosidade da fé. A fé que não age, a fé que não produz, a fé que não trabalha, a fé que encosta pelo canto e fica se sentindo um coitado, um pobre coitado, a fé que te faz parar de adorar e louvar o Senhor, a fé que impede você de fazer a obra de Deus, a fé que impede você de atender o necessitado, é uma fé morta. Quando nós lemos na história de Elias, né, quando ele chega na casa daquela viúva, né,
Que fé que aquela mulher teve, não? Aquela mulher sabia quem era Elias, queridos. Elias era profeta de Israel. E ele não era o profetinha, ele era o profeta de Israel. Quando Elias chega à casa daquela mulher, ela sabia que quem estava chegando ali era o homem de Deus. E então Elias fala para ela que queria comida. Ela fala assim: eu não tenho nada. Eu tenho aqui 2 cavalos, eu vou ali dentro fazer uma comida e vou comer eu e meu filho e nós vamos morrer. Aí Elias vira para ela e fala assim: primeiro você faz para mim. Aquela mulher, se ela tem uma fé morta, ela fala assim: ah, você está brincando, você brincou comigo. Você acha que eu vou deixar de alimentar o meu filho? Você acha que eu vou deixar de me alimentar para alimentar você, rapaz? Você não confia em Deus? Recorra a Deus. Mas não. Ela tem uma fé operosa. Ela tem uma fé que acreditou na palavra do profeta. Porque da panela a farinha não se acabará, nem da botija o azeite faltará. E ela entrou para dentro de casa, fez o que o profeta disse, deu para ele comer, e houve mantimento na casa daquela mulher por causa da fé operosa. A fé que age. Nós temos vários textos na Bíblia que nos mostram sobre isso, amados. Vários textos da Bíblia. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Aquela mulher não deu para Elias o que estava lhe sobrando, como muitas vezes, né, as pessoas fazem na hora da cesta básica, né? Ela deu o que ia lhe fazer falta. E detalhe, amados, ela estava dando para o homem de Deus, não era para Deus. Ela estava dando para o profeta, não era para Deus. Não foi o anjo do Senhor que desceu ali e falou assim: agora você me dá isso aí. Não. Não. A operosidade da fé é isso. Ele fala da operosidade da fé, é nesse texto aí. É isso que é a operosidade da fé. Mas ele fala das boas obras que Deus preparou para que andemos nelas. Quando ele escreve sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 10, ele fala assim: pois somos feituras dele, de Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha o que Paulo está dizendo aí. Nós somos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Mas quem tem fé morta não consegue praticar boas obras. Quem tem fé morta, na hora que chega alguém, e aqui eu não estou falando de gente de fora não, te pedindo alguma coisa, você critica a pessoa. Você critica a pessoa. Nós vamos fazer uma cesta básica aqui na igreja para ajudar um irmão. Aí você quer saber quem é o irmão. Aí ninguém fala, porque essas coisas a gente não precisa falar, queridos. Que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Aí você descobre quem é a pessoa, aí você começa a criticar a pessoa também. Não trabalha, também não faz isso, também não faz aquilo, também aquilo. Meu querido, o problema dele. O seu problema, o meu problema, que tem uma fé viva, é que eu fui criado em Cristo Jesus para a prática de boas obras. E se eu não estou praticando as boas obras, a minha fé é morta. Então, queridos, o primeiro característica que eu elenquei aqui como característica de uma fé morta é que ela é ineficiente para a salvação. Esta fé não vai te levar à salvação, querido. Porque esta fé não condiz com a pessoa de Jesus. Esta fé não condiz com a pessoa de Deus. Olha a fé de Deus, que operou em mandar o seu Filho para nos salvar. O bem mais precioso de Deus é o Filho dele, querido. O bem mais precioso de Deus não é o mundo. O bem mais precioso de Deus é o Filho dele.
Qual o seu bem mais precioso? Não é o seu filho? Não é a tua filha? Ah, pastor, é meu dinheiro, é meu carro. Meu querido, então você está fora de foco. Então você não é digno do filho e da filha que você tem. Lamento te informar isso. O nosso bem mais precioso são nossos filhos, queridos. Mais preciosos são nossos filhos. Como diz o Salmo, né? Feliz é o que enche a sua aljava de filhos. É o nosso bem mais precioso. E Deus deu o seu único filho. Qual é o tipo de fé que você tem? Nesse primeiro tópico, a tua fé é morta ou é uma fé viva? Segundo tópico que eu elenquei aqui, que a fé morta, ela é improdutiva. Ela não produz nada, querido. Tiago 2, capítulo 2, versos 15 a 17, diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si mesmo, está morta. A fé morta não produz nada, queridos. Uma das coisas terríveis que o crente aprendeu a falar, né? Ah, eu estou orando por você. A pessoa não está precisando de oração naquela hora, querido. A pessoa está precisando de comida. A pessoa está precisando de roupa. A pessoa está precisando que alguém leve ela no médico. A pessoa está precisando que você coloque o seu carro à disposição dela. Sem reclamar. Sem pedir nada em troca. Você não é motorista de táxi. Você não é empresa de ônibus. A pessoa está precisando. Não é da sua oração nesse momento. Ela precisa da sua oração, sim. Mas o que Tiago está nos dizendo aqui? Essa fé é improdutiva, queridos. Ah, eu vou orar por você, estou orando por você, põe a mão na cabeça e quer. E o bucho da pessoa? Está vazio ainda. E o seu corpo? Ainda está sendo flagelado pelo frio. E a sua necessidade? Ainda continua. A palavra oração, ela é uma palavra composta. Orar e ação. Orar e agir. Ore pela pessoa, mas faça alguma coisa por ela. Às vezes, como cristão, nós somos mais políticos do que os políticos que nós temos. É comum, né? Em tempos de catástrofes, né? Enchentes, essas coisas todas, aí vem o governador, vem o presidente, vem o prefeito, vem essas autoridades aí. Aí a televisão fala, é que o governador, o presidente, o vereador, o prefeito, queridos, independente de partido, não tem ninguém falando de partido aqui, nós estamos falando da atitude deles, que é a mesma. Sobrevoou a área atingida e fez o quê? O povo que está aqui embaixo, no meio do caos, não precisa olhar para cima e ver assim, nossa, o presidente está lá sobrevoando, o governador, o vereador, o prefeito, o empresário. Não. Ele quer que as pessoas descem para passar por eles. Essa é a diferença de Deus, queridos. Deus nunca vai fazer um sobrevoo sobre a nossa vida. Ele desce para nos tirar dessa lama. Ele desce para nos tirar do caos. Ele desce para morrer a nossa morte. Ele desce para levantar a gente do monturo. Ele desce. Então, amados, às vezes nós como crentes nós estamos igual aos políticos. Ah, sim, vamos fazer um sobrevoo. Ah, o pessoal da igreja fez o sobrevoo, orou, levantou a mão. E o povo? Continua do mesmo jeito?
Queridos, nós estamos para atravessar um momento de muitas necessidades, infelizmente. Ninguém estava preparado no mundo para passar o que nós estamos passando. Então, ali na frente, nós vamos ter muitos necessitados para acolher e para ajudar. Se a sua fé é morta, você não vai ajudar. Se a sua fé é morta, você deve estar aí sem necessidade procurando receber os R$ 600 do governo. Se a sua fé é morta, sem necessidade, porque eu conheço várias pessoas, inclusive crentes, que estão dando calote para receber Bolsa Família. Pessoas que não têm necessidade. E são crentes, tá? Eu estou falando aqui de crente. Eu conheço. Se a sua fé é morta, você vai dizer primeiro a minha barriga, depois a barriga dos outros. Primeiro a minha casa, depois a casa dos outros. Primeiro os meus, depois os outros. Se a sua fé é morta, você vai se recolher no conforto da sua geladeira cheia, da sua mesa farta, sem pensar no teu irmão que está ali padecendo necessidade, e quando pensar você vai mandar: olha, eu orei por você essa noite, a paz do Senhor, meu irmão, tenha paz em Deus. Se a tua fé é morta, tu fica dentro de casa. Não estou falando aqui de quarentena, não, estou falando da posição, sem se ocupar com as necessidades daqueles que estão ao seu redor. A fé morta é improdutiva, querido. Trata-se de o texto que nós lemos, de uma ilustração simples e objetiva. Um irmão pobre precisando de roupa e alimentos, a pessoa com fé morta olha para esse irmão e faz um discurso piedoso, mas não resolve o seu problema. João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, verso 17 e 18, ele diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Como cristãos queridos, nós temos a obrigação de suprir as necessidades do pobre, principalmente dos irmãos da fé. Principalmente dos irmãos da fé. Principalmente dos irmãos da fé. Temos que socorrer, temos que ajudar, temos que orar, temos que levar a palavra de salvação, o Evangelho. Temos que fazer. Temos sim que ajudá-los. Em Gálatas, no capítulo 6, do verso 10, Paulo escreve assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Veja que ele fala assim, a todos, mas principalmente os da família da fé. Eu tenho falado com algumas pessoas de nossa igreja que a gente precisa se preparar para socorrer os nossos. Primeiro nós vamos socorrer os da nossa família da fé ali, e depois, com a graça de Deus, esse socorro, Deus vai nos abençoar e nós vamos ter condição de socorrer outras pessoas nas suas necessidades. Ajudar o necessitado é uma expressão de amor, e a verdadeira fé opera pelo amor, queridos. Então a fé morta, ela é inoperante, porque ela não tem amor. Ela é improdutiva, porque ela não tem amor. Então, queridos, nós precisamos entender esse princípio da palavra de Deus, que a fé verdadeira, a fé viva, opera pelo amor.
Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 6, Paulo escreve à igreja em Gálatas: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor, essa tem valor para Cristo. O que tem valor para Cristo não é se eu sou judeu, não é se eu não sou judeu. O que tem valor para Cristo não é se eu me digo crente ou se eu não me digo crente. O que tem valor para Cristo é a minha fé que atua pelo amor. Quando ajudamos um irmão carente, estamos fazendo para Cristo. Você não ajuda uma pessoa. A fé viva, ela entende, olha, o que eu estou fazendo por essa pessoa, mas o meu objetivo está alcançando o coração de Cristo, e por isso ela é produtiva. Então você fala isso, você vive isso. Quando você ajuda a uma pessoa carente, aquele que está em necessidade, quando você, queridos, é triste, mas tem muita gente que nunca carregou um irmão dentro do carro, por medo de sujar o carro. Tem muita gente que não tem coragem de levar um irmão em casa, um idoso, uma idosa. Tem muito irmão que não tem coragem de dividir o seu ovo frito com ninguém. Queridos, como que a gente pode viver em paz desse jeito? Isso é fruto da fé morta. E nós precisamos entender que quando nós temos uma fé viva, nós entendemos que tudo nós fazemos vai atingir a Cristo porque é para Ele. Olha o que Jesus fala em Mateus 25, 40. O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Jesus está contando ali e falando e fazendo uma referência a Deus. Quando você fizer ao teu próximo, meu irmão, você vai estar fazendo. Na realidade é para Deus. E eu vou te dizer uma coisa, Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Eu costumo dizer que Deus não fica devendo nada a ninguém. Muito pelo contrário. E Ele não paga aquilo que você merece. Ele te dá a medida sacudida, abundante, superabundante da graça de Deus. A 30, 60 e a 100 por 1. Mas a nossa fé morta nos faz viver na miséria também. Mas quando nós temos fé viva, nós experimentamos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Então, nós vimos já duas características da fé morta. Uma, ela é inoperante para a nossa ou para a salvação. A segunda característica, não nessa ordem, né? Ela é improdutiva, não produz nada. Terceira característica, ela é imperceptível. Ninguém percebe. Queridos, eu costumo dizer o seguinte, ninguém precisa fazer propaganda de fé. Ah, é que eu tenho fé. Eu vejo muita gente, principalmente no meio televisivo, esses artistas, tudo, porque eu tenho uma fé em Deus. Querido, fé você não fala que tem. Fé você pratica. Tiago 2,18 diz assim, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Olha o que o Tiago está falando. Você está falando que tem fé? Cadê a sua fé? Tem obras, tem frutos? Ela está operando, ela é operosa? Cadê? Agora, eu mostro que na operosidade da minha fé, eu te mostro a minha fé. A verdadeira fé não pode existir separada das obras, queridos. E obras agradáveis a Deus não podem ser realizadas sem a verdadeira fé. Preste atenção nisso, é importante. A verdadeira fé não pode existir separada das obras. E obras agradáveis a Deus não podem ser realizadas sem a verdadeira fé. Queridos, eu estou falando aqui é para nós pararmos de fazer o que nós estamos aprendendo aqui é que essa fé que quer tocar tambor, como os políticos fazem,
que fica dando cesta básica aqui, mostrando porque eu estou fazendo, porque está pensando no voto ali na frente, isso é uma fé morta. Isso é demoníaco até. A fé morta, ela é imperceptível. Porque por mais que você toque o tambor à frente, ninguém vai valorizar. Agora a fé viva, ela é percebida. Todos veem, porque ela é feita para a glória de Deus. O conceito de obras na Bíblia está estritamente ligado à salvação. Nenhuma obra praticada pela natureza humana sem conversão é vista por Deus como boa obra. Eu vou repetir. Nenhuma obra praticada pela natureza humana sem conversão é vista por Deus como boa obra. Eu estou falando de palavra de Deus, queridos. Quer ver só? Mateus 23, 23. Fica fácil até de você gravar isso. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são esses preceitos? A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está falando aqui para os escribas e fariseus? Está chamando eles de hipócritas. Porque eles faziam. Olha, o dízimo eu dou, a oferta eu dou, eu cumpro com a lei. Mas os preceitos mais importantes para a lei de Deus, que está na lei de Deus, é a justiça. Fazer justiça ao pobre, ao necessitado, ao órfão, à viúva. Fazer justiça, praticar a justiça. Amados, nós estamos vivendo uma situação, numa nação injusta. É tão injusta que os valores estão totalmente invertidos. Totalmente invertidos na nossa sociedade. Totalmente invertidos. Infelizmente, a nossa classe política, infelizmente lá o Superior Tribunal Federal está recheado de pessoas que eram para praticar a justiça, mas que têm praticado a injustiça. A seu bel prazer. Estão esquecendo da justiça. É o que Deus falou aqui. Em Oséias, quando eu li Oséias aqui, eu tenho uma demanda contra vós, porque na terra não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então, amados, a misericórdia, o que é a misericórdia? É você sentir a dor do seu próximo e agir. Você sabe por que nós não somos consumidos, não somos mortos, não somos devastados? Tem muita gente aí profetizando, e agora teve um áudio aí, até colocaram no grupo da igreja, de que vai vir 3 dias de trevas sobre a terra, que a terra vai escurecer. Querido, eu não acredito em nada disso. Porque não é tempo de juízo de Deus, é tempo da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus, a Bíblia fala, é a causa de não sermos consumidos. Que os nossos parentes vão se transformar em demônios para bater na porta de nossas casas. Amados, eu não acredito. E falo em nome de Deus, porque a Bíblia não me dá amparo para acreditar nessas coisas. Onde está a graça de Deus? E vou lhe dizer uma coisa, querido, eu acredito na unção de Deus. Eu acredito no óleo da unção. Eu acredito que existe sim esse preceito na Bíblia, de nós ungirmos. Eu acredito, sabe? Eu acredito nisso. Mas o que guarda a nossa vida não é o óleo da unção. E manda-se ungir, passar óleo, ainda manda passar óleo mineral. Depois esquece lá, a revelação não estava perfeita, não condizendo, aí falou óleo refinado. O óleo de soja é óleo refinado, queridos. Eu acredito na unção, eu tenho aqui o óleo para unção.
Eu unjo as pessoas na minha igreja, mas o que guarda a gente e nos livra do mal é o sangue de Jesus. Aleluia! O poder está no sangue de Jesus. E então a gente começa a identificar essas fantasias. Nós precisamos entender essas coisas, amados. A misericórdia de Deus, ela não acabou. Jeremias fala no seu lamento. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. Aleluia! Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que Jesus está cobrando aqui dos fariseus e dos escribas, e os chamando de hipócritas, é porque eles esqueceram da misericórdia. E como Deus fala lá em Isaías, misericórdia eu quero e não sacrifício. A prática da misericórdia. A fé morta não consegue atingir o estágio da misericórdia. Ela vive no estágio da lei. Ela não consegue atingir o estágio da graça. Ela vive no estágio da opressão. A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Façam isso aí. Não sejamos chamados hipócritas como os fariseus e os escribas. Vamos viver uma fé viva. Então a fé morta, ela é imperceptível, porque ela faz para se agradar. Ainda que sejam atos bondosos, elas não são feitas para a glória de Deus. É para a glória do homem. Lembra daquela mulher que Jesus viu dando a oferta lá? E Jesus fala, olha, todos deram oferta, mas deram do que lhe sobrar, deram vultos. Mas aquela mulher aí que não deu quase nada, ela deu do que ia lhe faltar. E Jesus elogiou a fé daquela mulher. Em 1 Coríntios 10, 31, Paulo fala sobre isso. Que tudo que nós fizermos, a fé viva, tem que ser para a glória de Deus. Mas a fé morta busca a glória do próprio homem. Ah, porque eu faço, ah, porque eu estou fazendo, ah, porque... Querido, você não é nada, eu não sou nada. Eu estou aqui falando com você. Se Deus quiser agora, Ele me tira a vida e essa tela vai ficar vazia. Vai colocar outra pessoa no meu lugar. Quem sou eu? Eu louvo a Deus pelo dom que Deus me deu. Mas eu dou a glória a Ele porque foi Ele que me deu o dom. Eu dou a glória a Ele porque foi Ele que me chamou ao ministério. Eu não tenho capacidade de merecimento algum para estar no ministério. Então Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qual... 10:34, é 34, queridos. Portanto, 1 Coríntios 10:34, o pastor falou errado. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Queridos, a fé morta busca a sua própria glória. É por isso que eu repudio, queridos. Mas muita gente não gosta. Mas crente não faz show. É muito show que nós temos hoje. Nesse mundo gospel que a gente vive. Tudo é gospel. Crente celebra culto ao Senhor. Dedica ao Senhor um culto de louvor e adoração. Ah, eu vou no show. Show você vai no Zezé de Camargo, Luciano, Roberto Carlos, sei lá, isso aí faz show. Crente não faz show. Crente faz culto ao Senhor. Crente faz culto ao Senhor. As obras da carne
ou da natureza não regenerada não tem valor algum diante de Deus. Preste muita atenção, queridos. As obras da carne ou da natureza não regenerada não têm valor algum diante de Deus. Em Isaías, no capítulo 64, verso 6, está escrito assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, querido, vamos nos colocar no nosso lugar. A Ele a glória, pelo século dos séculos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas a fé morta nos faz querer aparecer e tomar a glória de Deus. Mas ele não divide a glória dele com ninguém. Então, amados, a fé morta, ela é imperceptível. Ninguém vai perceber por quê. Assim como eu e você somos passageiros, ela vai passar e ninguém vai nos dar valor. Boas obras são apenas aquelas que Deus ordena em sua palavra. Miqueias 6,8 nos fala sobre isso. Ele te declarou homem, que é bom e que o Senhor pede de ti que pratiques o quê? A justiça. Que ames o quê? A misericórdia. E que andes humildemente com o teu Deus. A prática da fé viva nos faz praticar a justiça, amar e viver a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. A nossa soberba vai lá para baixo. Porque nós reconhecemos que o Senhor é tudo. Elas são evidências de uma fé verdadeira, né? Amar a misericórdia, amar a justiça, né? Como disse Miqueias. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus. Isso são evidências de uma fé verdadeira. Como diz Mateus, Jesus em Mateus, no capítulo 5, vai dizer assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você quer que a tua luz brilhe diante dos homens? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente diante do seu Deus. O poder para produzir boas obras não está no crente, mas provém do Espírito Santo que habita no coração do crente. Em João, no capítulo 15, no verso 4 e verso 6, Jesus nos orienta. Permanecei em mim, verso 4, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Nós somos os ramos. Se não permanecer na videira, Jesus é a videira verdadeira. Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus falando. Eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus falando que sem ele a gente não pode fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, Jesus falando, se alguém não permanecer nele, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam o fogo e o queimam. Aí quando a gente lê o verso 1 de João 15, Jesus diz assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Quem é que faz a poda na videira? É o agricultor. Quem é que faz a poda? É Deus. Por isso Jesus um dia falou assim: não tenha medo daquele que pode matar a tua alma. Tenha medo daquele que pode matar a tua alma e jogar seu corpo no inferno. E te lançar no inferno. Só Deus pode fazer isso, querido. Olha para mim. O diabo não tem poder de te levar ao inferno. Você vai ao inferno por uma decisão sua. Entenda isso. Porque ele não tem poder nem de ir ao inferno. Porque a chave está na mão de Jesus. A chave está na mão de Jesus. O único que tem poder, e a Bíblia fala
que o inferno foi selado com o sangue de Jesus. Aleluia. A chave está na mão dele. Quem está lá dentro não sai. E quem está aqui fora não entra. Só no dia certo vai vir o dia em que, no milênio, nós estudamos isso na igreja. E eu estou pensando em dar esse estudo aqui. Sobre o Apocalipse. Quando cumprir o milênio, por 1000 anos, vai ser solto. Primeiro o diabo vai ser preso. Depois ele vai ser solto por 1000 anos. Mas por enquanto o diabo está solto. Ele não vai ser solto, ele está solto. Ele construiu o principado dele nas regiões celestes. Ele é o príncipe da potestade do ar, ele está entre nuvens. Porque no céu não tem lugar para ele. Ele vai no céu só para acusar os irmãos. Está lá em Apocalipse. Na terra, a Bíblia fala no Salmo 115, 116, 115, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra é de Deus, filho dos homens. A terra é nossa. É por isso que toda autoridade na terra está com o homem. É por isso que você, homem, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, você tem autoridade nessa terra. Você pode orar e profetizar a cura e a vitória dessa terra, porque ela pertence a nós. Foi dádiva de Deus para o homem. Então ele construiu o reino dele, o principado dele aí no ar. Então ele não vai ser solto, até como vou voltar àquela revelação, que vai soltar demônios. Não vai soltar demônios, já estão todos soltos. Quem está lá dentro, ninguém não vai sair mais. Queridos, entenda isso, está na Bíblia. A chave está na mão de Jesus. E Jesus hoje está ocupado. A Bíblia fala que ele falou lá nos evangelhos, eu vou preparar-vos lugar para que estejais para sempre conosco. Jesus está ocupado preparando lugar para nós, queridos. Ele não está preocupado agora em descer lá no inferno para soltar demônio para vir atormentar a vida da gente. Nós já tem demônio demais por aí atormentando a gente. Então, queridos, o agricultor é Deus. Tome cuidado. A fé morta, ela é imperceptível. Porque ela busca a sua própria glória e não a glória de Deus. A fé morta também é demoníaca. Olha o que diz Tiago 2, verso 19. Crês tu que Deus é o só? Fazes o bem. Até os demônios creem e estremecem. A fé morta é demoníaca, querido. Ou a mesma fé, tipo de crença que os demônios... Fé é crer, amados. É por isso que Jesus falou para aquela mulher, para Marta e Maria, se crês, verá a glória de Deus. É a mesma que os demônios que possuem. Observe que a fé demoníaca envolve o intelecto e as emoções. Eles creem e tremem. Mas os demônios, ou seja, eles não são ateus. Todas as vezes que se encontraram com Cristo aqui na terra, eles deram aula de cristologia. Eu fico vendo esse monte de gente pensar que eu sou ateu, não acredito em nada. Queridos, os demônios não são ateus. Eles podem não servir a Deus, mas eles acreditam em Deus. Eles sabem que tem Deus. Vejam que eles sabiam quem era Jesus e confessaram Jesus. Olha o que diz Lucas 4, verso 33 e 34. É até engraçado isso, querido. Achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito de demônio imundo. E bradou em alta voz: aqui nós temos contigo Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos ou atormentar-nos antes do tempo? Olha o que os demônios falam. Bem sei que és o Santo de Deus. É até engraçado isso, queridos. Eles sabem. Os demônios não são ateus. Eles não aceitam Deus, nem pode, né? Mas eles sabem que Deus é Deus. Eles sabem que Jesus é o Santo de Deus. Queridos, seria engraçado se não fosse trágico, né? Então, amados, às vezes, essa fé morta, às vezes não, a fé morta ela é demoníaca, é a mesma fé dos demônios. Eu creio em Deus e tudo, mas isso não me move a nada. Os demônios criam na existência de um lugar de castigo. Eles sabem que existe o inferno para eles. Olha o que diz Lucas 8, verso 30 e verso 31. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Aí eles responderam, está falando daquele homem que estava possesso, daquela que os demônios pedem para ir para os porcos. Perguntou Jesus, qual é o teu nome? Eles responderam, Legião,
porque tinham entrado naquele homem muitos demônios. Aí os demônios, verso 31, começaram a pedir com insistência a Jesus para que não os mandasse para o abismo. Ou seja, eles não queriam ir para o abismo. Eles sabiam que existe o abismo. Eles sabem que existe o inferno. Porém, queridos, a fé e o tremor dos demônios não produz a salvação dos mesmos. Sabe por quê, queridos? Porque é uma fé morta. Talvez é a fé que eu e vocês estejamos praticando. A fé morta é uma fé demoníaca. É uma fé demoníaca. É uma fé demoníaca. Crês tu que Deus é um só? Fale bem. Até os demônios creem e tremem. A fé morta, ela é inoperante. Tiago 2,20. Nós estamos encerrando, queridos. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? A fé sem obras é inútil, pois é incapaz de justificar o homem diante de Deus. Eu vou provar isso. Tiago vai lá no Antigo Testamento e cita 2 exemplos de fé operosa. Ele fala de Abraão e fala de Raabe. Ele pega 2 extremos da corda. Isso está em Tiago 2, verso 21, 22 e o verso 25. Diz assim o verso 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Verso 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Verso 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, os fez partir por outro caminho? Quem foi Abraão? Abraão foi o homem que Deus chamou e deu origem ao povo hebreu, ao povo de Israel. Quem era Raabe? Era uma prostituta e Raabe pertencia a uma nação pagã. Então olha só o extremo. Abraão, homem chamado por Deus para dar origem ao seu povo, o povo hebreu, o povo de Israel. Raabe pertencia a uma nação pagã que não temia Deus. Quem era Abraão? Um homem piedoso, tinha uma vida na presença de Deus. Quem era Raabe? Uma meretriz, ou para você entender melhor, uma prostituta. Vendia seu corpo para poder comer, sustentar a família. Olha os extremos. Quem era Abraão? Amigo de Deus. Quem era Raabe? Pertencia a um povo inimigo de Deus. Mas o que os dois tinham em comum, queridos? Os dois creram e obedeceram. Os dois exercitaram a fé salvadora. Abraão é chamado por Deus a sair da tua casa, de seus parentes, para a terra que te mostrarei, de te farei a enganação. É tudo isso que você conhece. Abraão não perguntou como que ia ser, não. Ele pegou a mulher dele e partiu. Não sabia nem onde era a terra. Quem era Raabe? Uma prostituta que morava na muralha de Jericó. Ela acolhe os espias que Moisés mandou, os 2, na casa dela, os protege, depois os manda embora por outro caminho para que ele não fosse morto. O que os dois tiveram? Eles exercitaram a fé. Quando você exercita a fé, queridos, a sua fé é viva. Quando você não exercita a fé, ela é morta. Porque a fé morta é inoperante, não faz nada. E encerrando, queridos, a fé morta, ela é incompleta. Tiago capítulo 2, verso 26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago usa a figura do ser humano que somente é completo ou vivo quando o corpo está unido ao espírito. E nós vimos isso lá em Gênesis capítulo 2, lá no início, verso 7.
Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Antes de ter o fôlego de vida, era apenas um boneco de barro. Depois que recebe o fôlego de vida, passa a ser alma vivente. Se você tem a fé morta, você é uma pessoa incompleta. Mas se você tem uma fé viva, você é uma pessoa completa. A verdadeira fé somente é completa quando une confissão com produção, fé com obras. A fé verdadeira é completa, envolve conhecimento, emoção e vontade. Ela produz a justificação e uma vida cristã frutífera, que gera frutos. É necessário, amados, que cada crente, cada um de nós, examinemos agora não o coração do nosso próximo, mas o nosso. E se certifique de que produz uma fé operosa. Às vezes nós queremos muito examinar a vida dos outros, né? Olhar a vida do nosso irmão, apontar o dedo, falar da vida dele. Mas olha o que Paulo nos orienta em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Hoje o estudo é você com você. Não é para você julgar o seu irmão, julgar o seu pastor, julgar a sua igreja. Julgue você. Característica da fé morta que nós vimos aqui. Ela é ineficiente para a salvação, ou seja, ela não consegue nos levar à salvação. Ela é improdutiva, ou seja, não produz nada. Ela é imperceptível. Ninguém vai perceber. Aí você tem que toda hora falar assim, porque eu tenho fé. Ela é demoníaca, porque ela não dá glória a Deus. Ela apenas acredita, mas não vive. Ela é inoperante, ou seja, não faz nada. Extremamente passional. Ela é incompleta, ou seja, falta-lhe vida. Que nesta manhã o Senhor Jesus possa ter trago a sua vida nesse estudo a condição de você melhorar em nome de Jesus o seu relacionamento e a sua vida cristã, o seu relacionamento com Deus e a sua vida cristã, e o seu relacionamento aqui com as pessoas que te cercam. Eu quero orar por você. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que esta palavra possa gerar em nossa vida a fé viva e eficaz, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, na Tua presença nós nos encontramos, Senhor. A nossa mente foi exposta ao ensino da Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, estar firmando essa palavra em nosso coração. E que ela possa, Senhor, nos motivar a mudarmos as nossas atitudes. Se por acaso, Senhor, identificamos algumas coisas em nossa vida que mostram que nós temos uma fé morta, Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos e pedimos perdão agora. E clamamos ao Senhor, meu Pai. Ajude-nos, ó Deus, queremos viver uma fé viva, uma fé que produz frutos, uma fé operosa, uma fé que faz acontecer o reino de Deus aqui na terra, para então vivermos ele aí contigo. Eu abençoo o Senhor, o meu irmão, a minha irmã que está aí do outro lado deste monitor, que eles possam ser alcançados pela tua bênção, pela tua paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje à noite nós teremos o nosso culto de louvor e adoração. Ainda será feito por aqui. Talvez semana que vem nós já vamos começar a ter os nossos trabalhos no templo. Mas eu quero tranquilizar a você que tem nos acompanhado, que está fazendo parte de um projeto pessoal, né? Um projeto nosso. E eu creio que a igreja também vai encampar de nós termos aqui esse canal trabalhando para te levar
o verdadeiro ensino, estudo da palavra de Deus, as mensagens bíblicas para o seu crescimento, para a tua vida. Amém? Hoje também, à noite, tá vendo essa caneca aqui? Dá uma olhadinha aí. É a caneca que tem a logomarca da nossa igreja, Igreja Metodista, no Alto Eucalipto. Hoje à noite, entre as pessoas que estiverem assistindo, você vai colocar o seu nomezinho, vai ser anotado e nós vamos fazer um sorteio de uma caneca dessa. Quem ganhar vai receber a caneca em sua casa. É uma caneca muito bonita. Eu gosto muito dela. E tem a logomarca da nossa igreja. Pastor, eu não sou membro da igreja. É lógico, qualquer um, quem estiver assistindo. Amém? Então nós vamos sortear uma caneca dessa hoje à noite. E até na terça, na quarta-feira, você vai estar recebendo em sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, queridos. E até hoje à noite, com a graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém.